Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez conversando sobre a palavra de Deus. No vídeo passado a gente viu Jesus com os discípulos atravessando o Mar da Galileia e eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo. Jesus tinha um propósito em fazê-los atravessar o Mar da Galileia. O objetivo estava em Decápolis, eram 10 cidades gregas, era um território pagão e pela primeira vez no Evangelho de Marcos a gente vê Jesus fora da terra da Judéia. Ele foi ali e não foi levar os discípulos para passear somente. Ele não foi só levar os discípulos para conhecer um lugar diferente. Ele foi levar os discípulos para conhecerem um homem chamado na Bíblia de o Gadareno. A maioria das pessoas conhecem esse homem como o endemoniado Gadareno. A gente pensa assim, qual recepção o Filho de Deus teria numa cidade como aquela? Como você recepcionaria o Filho de Deus? Jesus foi recepcionado ali em Decápolis por porqueiros, criadores de porcos, e por um endemoniado gadareno, um homem que estava terrivelmente afetado por demônios. A Bíblia fala de uma criatura assim fora de si. A Bíblia descreve um homem que se automutilava, com correntes presas, quebradas, um homem que estava sem roupa, completamente fora de si. As pessoas da cidade tinham medo dele, ele morava num cemitério e vivia ali naquele lugar. Jesus chega naquela cidade e encontra essa figura. A atitude de Jesus é libertar aquele homem. Os demônios que estão ali naquele homem, eles reconhecem Jesus. Eles pedem a Jesus que os deixem ir para a manada de porcos que está sendo criada ali naquele lugar. A Bíblia fala que havia cerca de 2.000 porcos ali em Decápolis e Jesus estava ali naquela situação. É curioso a gente observar que os primeiros a reconhecerem Jesus naquela terra eram demônios. As pessoas que estavam ali não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, mas eles logo viram uma obra maravilhosa, porque Jesus expulsa os demônios daquele homem. A Bíblia diz que era uma legião de demônios, uma legião, um termo romano para descrever uma quantidade de aproximadamente 6.000 soldados muito fortes, soldados violentos. E quando aquele homem diz que nele havia uma legião, é porque se tratava de uma situação de possessão terrível. E aqueles homens, os porqueiros, eles viram aquele homem sendo liberto, mas viram também aqueles demônios tomando aqueles porcos e os lançando no abismo. Havia uma notícia ali para ser dada. Os porqueiros viram os demônios saindo daquele homem, viram aquele homem que estava antes numa situação terrível, agora está livre, e viram também os porcos sendo lançados no abismo. Espalharam a notícia pela cidade. Você imagina qual notícia foi espalhada? Se um milagre, aquele homem que estava preso agora estava livre, ou se o que foi espalhado naquela cidade foi que os porcos morreram. A gente fica com a segunda opção. Eles espalharam na cidade que os porcos morreram. Aquele prejuízo, ele gerou na cidade de Decápolis uma resistência muito forte ao Evangelho, de tal forma que aquelas pessoas foram lá e pediram para que Jesus se retirasse de Decápolis. A Bíblia fala que o endemoniado gadareno, o ex-endemoniado gadareno, agora livre, pede para Jesus para acompanhá-lo no barco. E Jesus diz, não, você vai ficar aqui e vai anunciar para as pessoas da cidade o que aconteceu com você. E a Bíblia diz que todos de Decápolis se maravilharam grandemente pela obra que Jesus fez na vida daquele homem. E ao caminhar pelo Evangelho de Marcos, mais para frente a gente vai ver que Jesus volta para Decápolis e já encontra uma outra realidade. Aqui tem muitas lições a serem tiradas desse texto. Primeiro, que a distância de Deus, a ausência de Deus, a intenção do inimigo com as nossas vidas, com as nossas casas e famílias, é trazer a automutilação, é trazer o sofrimento, é trazer a prisão, é trazer a segregação. Aquele homem, ele simbolizava o plano de Satanás sendo cumprido na vida de um ser humano. E isso acontece nos dias de hoje. A gente vê muitos jovens e adolescentes se automutilando, a gente vê pessoas perdendo a sua integridade espiritual, se jogando, destruindo o seu corpo, destruindo as suas emoções, entregando o seu coração a outras pessoas, a bebidas, ao dinheiro, e assim a nossa sociedade tem se destruído. Alguém pode perguntar, e por que Jesus, sendo Filho de Deus, permitiu que aqueles porcos fossem endemoniados e mortos? Olha, aquela cidade, aquela região precisava de um impacto evangelístico.
Se aquele homem simplesmente tivesse deixado de ser o que ele era e ninguém visse nada, alguém poderia dizer que era um encanto, alguém poderia dizer que aquilo não era real. Aqueles porcos, sendo endemoniados daquela forma, serviram para testemunhar de verdade a violência que estava naquele homem, para dizer, era isso que aqueles demônios planejavam na vida daquele homem. Você entende o impacto disso? Você entende que a nossa sociedade, assim como aquele homem, vivem sobre essa opressão do inimigo, vivem sobre essa intenção do mal de roubar, de matar, de destruir, de automutilar, de roubar a identidade, de roubar o propósito, de roubar os sonhos. Mas Jesus, quando ele chega, ele acalma a vida daquele homem de tal forma que ele volta a si. Ele se veste de novo, ele se banha de novo, ele volta à sua vida normal, ele tem retomado a sua vida social. E muitas vezes nós buscamos muitos refúgios, muitos recursos na terra para ter uma vida social legal. Buscamos muitos recursos para ter a nossa mente acalmada, buscamos muitos recursos para produzir, enquanto tudo que nós precisamos é de Jesus Cristo. Um Jesus que vem, que atravessa o mar da Galileia, que enfrenta uma tempestade para te abençoar, para te abraçar, para tirar as pedras, as navalhas que te cortam, para tirar a tempestade dentro do teu coração e te fazer uma nova criatura. Por que eu falei em tempestade? Porque a gente viu no vídeo passado um Jesus que acalma a tempestade física. Pela primeira vez no Evangelho de Marcos, Jesus dá ordem ao mar, Jesus dá ordem aos ventos, de forma que os discípulos se surpreendem. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem à sua voz? Jesus se revela com o seu poder sobre a natureza. Mas agora, Jesus se revela com o seu poder, curando uma tempestade interna, uma tempestade da cabeça. Aqui se revela o Cristo, que tem poder para curar tempestades externas e também para curar tempestades internas. A nossa sociedade vive em tempestade. As mentes, com seus pensamentos acelerados, com as suas angústias intensas, têm levado muitas vidas ao abismo, têm levado muitas vidas à destruição dos seus sonhos, da sua identidade. Mas Jesus é aquele que acalma a tempestade por fora e também pode acalmar a tempestade por dentro. Basta que você abra o seu coração, se ajoelhe, peça a Jesus uma cura sobre a sua mente. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Quer saber mais sobre isso? Quer conversar mais sobre essas coisas? Estamos aqui às 19h30, todas as sextas-feiras, na nossa Sexta Viva no Parque Aquel de Queiroz. Você é o nosso convidado.